colado atrás dele assim, triste. Porque o pessoal sabe que tudo aquilo é um teatro, né? Servindo ao desviado Ailton José Alves em Petrolina. Então assistam esse vídeo. Deus, Elion, vocal Elion, com a oportunidade para louvar o nome do Senhor Jesus. Já estaremos também nesse momento adorando ao Senhor com as nossas contribuições, nossos dízimos, nossas ofertas. É a razão, a nossa contribuição voluntária é a razão da possibilidade da manutenção do trabalho, de novos investimentos. E nós só temos que agradecer a Deus pela vida de cada crente que tem aberto suas mãos, seus corações, para fazer com que essa obra avance. Quem diz amém, meus irmãos? Tem um grupo de pessoas se denominando os desigrejados. Eu acho e sei que a igreja, se não todos, muitos têm ouvido falar sobre essas pessoas que com a pandemia se tornou mais forte a divulgação dessa gente, os desigrejados. Com eles tem surgido também aqueles que pregam contra os dízimos e as ofertas. Meus irmãos, quem está me ouvindo, por favor, levante a mão. É ataque de todo lado. Satanás quer a todo custo parar essa igreja, mas não tem jeito. Quanto mais ataque, mais ela cresce, porque a mola propulsora, a força que sustenta, que motiva, que nos faz avançar, ela não é terrena, ela é divina, e ela tem um nome, chama-se Espírito Santo, e ele está dentro de cada crente, de cada vida. Então nada pode impedir o avanço dessa igreja. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Essa igreja está nessa terra como uma cuminheira sustentando esse mundo. Ela não aceita gênero, ela não aceita casamento, ela é contra toda sorte de pecado, porque o sangue de Jesus lavou as nossas vidas e nos deu condição para falar com ousadia a sua palavra. O que pode acontecer é sermos perseguidos, talvez até encarcerados, mas até dentro do cárcere dá terremoto, Jesus salva carcereiro, salva a família dele, e não para, doença não para, nada para. Quantos estão felizes servindo ao Senhor nesta igreja? Então vamos adorar a Ele com as nossas contribuições. Canta, Elion, ora, Elion, pode vir. Elion, ora, Elion, pode vir. A oração, né? Vocês são sábios, mas podem vir. Pode orar aqui também. Esqueceu de orar. Ele é irmão de Hélio Ribeiro. Josué, é coisa terrível. Você veja o quanto esse cara, eu não posso nem dizer esse pastor, esse cara, esse rapaz, fala de aberração. A mesma coisa vai ser o tópico, acho que em toda a pregação desse pessoal. É colocar a igreja é contra casamento de homossexual, a igreja é contra isso, a igreja é contra o AB. Isso aí a igreja é contra desde... Isso aí não vai alterar nada, que a igreja sempre foi contra. É costumes, a igreja é contra. Agora, por a igreja ser contra, não impede que isso aconteça fora. É um direito de qualquer cidadão, certo? O Supremo Tribunal Federal já conferiu isso. Está entendendo? Então, as autoridades estão ratificando isso. Infelizmente, já tem pastores casando homossexuais. E a gente vai fazer o quê? A gente está inserido na sociedade. A gente pode não gostar, mas infelizmente tem que aceitar. É uma coisa natural. E isso hoje no Brasil, entendeu? Agora, só Brasil? Não.
Isso aí é em todo mundo. Agora, ele vem querer colocar esse tópico de costume exatamente para direcionar a doutrinação deles. Está entendendo, Josué? Aquela doutrinação, ó, você tem que obedecer, você tem que pagar dízimo, porque a gente é um povo especial, a gente é separado, é santo. Agora, pedindo dízimo, por que esse apelo todo para dízimo, Josué? Será que os dízimos estão... Por que ele disse essa gente conosco? Essa gente aí desengrejado. Eu não sou desengrejado, não. Eu sou membro, tá lá. Desigrejados são eles, né? São Porque eles. estão fora da arca. Estão fora da arca, estão fora do aprisco das ovelhas. Eles hoje pularam, literalmente pularam a cerca. Porque, doutor Miguel, se o instituidor da igreja é Jesus, e ele deixou normas, preceitos, e as pessoas burlam isso aí, será que Deus é o homem que não esteja vendo? Trata as coisas de Deus com leviandade, com falta de diligência, relaxadamente. Josué. O bem maior do evangelho são as pessoas, não são os bens, automóveis, templos suntuosos. E isso aí eles menosprezam as ovelhas do aprisco. Eu gostaria de vê-lo pregar e perguntar ao seu gestor-presidente por que não abriu as igrejas, os templos para socorrer os desabrigados das enchentes aqui no estado de Pernambuco. Exatamente. Eu gostaria de perguntar a ele, e ele também perguntar ao seu presidente, o porquê a criação dessa ACLC, o porquê da compra de uma televisão, o porquê essa televisão pertence ao gestor-presidente e a algumas pessoas lá de dentro, o porquê a igreja paga uma fortuna para usar essa televisão. Essa televisão não é de outra pessoa, não, é deles mesmo. O porquê do jornal AD News que rende lucro milhões. E diga-se de passagem, pertence também a essa ACLC, não é? A Berea, o AD News. O AD News. A Berea, doutor Miguel, qualquer cantor, eu digo porque eu peguei o balanço da Berea de 2015 e está lá a contabilidade, receitas promovidas pelo cantor fulano de tal. É parte da Berea, parte dele, compreendeu como é o negócio? Então, isso aí entra no talão da igreja, na contabilidade da igreja. Isso aí é prestado contas. Nada na igreja se presta a conta, coisa. Josué, nada. O AD News tem um processo trabalhista de um cidadão. Veja que isso aqui é importante. Tem um processo trabalhista de um cidadão, inclusive, né, o senhor tem conhecimento, que é por direitos autorais, que ele trabalhava fazendo caricaturas. E de repente ele é demitido simplesmente porque foi para outra igreja. E continuaram fazendo a caricatura dele e assinando por ele. Então ele requereu isso aí na justiça e a advogada, sabiamente, para provar que eles, primeiro que eles lucraram com isso, ela disse o seguinte: olha, o AD News, vamos supor que tem 800 mil crentes e essa tiragem é mensal. A R$2, que eu acho que não é mais R$2. Deve ser uns 3, mais ou menos. Então, 800 crentes. E quando esse AD News, ele vai para as congregações, a sede não admite retorno. Não. Tem que vender tudo. Vender tudo. Se eles não venderem, que pague. Então, só aí seria R$1.600.000 mensal só do AD News, promovido pela Berea. E o cidadão advogado estava pedindo uma parcela desse dinheiro aí. Então, são situações que eu gostaria muito que ele dissesse. O porquê o patrimônio exorbitante desses diretores da igreja. Por isso, Josué, que a igreja está acordando. Eu não prego que não se pague dízimo, não. Eu digo pague dízimo, agora de forma correta. Pague dízimo, o que é que a gente diz? E até mais. Compreendeu? Agora, desde que você saiba onde o dízimo está devidamente empregado. Que seja bem empregado, que ajude as pessoas, que faça um trabalho social, né, doutor Miguel? Agora, por exemplo, Elci Ribeiro. Olha, Elci Ribeiro é irmão de Hélio Ribeiro e de Elmi Ribeiro, né? Então, depois que eu publiquei esse vídeo, doutor Miguel, eu já recebi telefonemas e postagens de Petrolina dizendo o seguinte: o pastor Elci, da primeira vez que veio aqui, passaram-se 7 anos aqui conosco. Foi uma bênção de Deus. Dessa vez,
ele veio para confrontar e guerrear contra a igreja que o irmão dele fundou aqui, a DCeara. Então tem um irmão dele lá, Elmir Ribeiro, que segundo o relato me chegou hoje, ele não quer nem o próprio irmão dele, doutor Miguel, na casa dele, proibiu. E disse, eu não vou na sua casa, me chegou esse relato hoje de Petrolina, e nem você vai na minha. E disse que é perseguição, encontra os irmãos da DCeara, que obviamente saíram da IEADP, e chama para cá, volte, seu lugar está... E o irmão desdenha até a voz, que volte com aquela voz manhosa, seu lugar está lá se fazendo de gente. Mas isso é o verdadeiro lobo que Jesus falou, com pele de ovelha. Por quê? Quando ele diz a expressão aqui, pergunta ao pessoal, você está satisfeito nessa igreja? Levante a mão. Isso é uma... Eu gostaria, José que falou, eu gostaria de perguntar ao Elci Ribeiro que não sou eu que estou colocando a mão nos bolsos dos membros e impedindo que contribuam, não. Cada um é livre para contribuir. O problema é que essas pessoas que não estão contribuindo estão sendo tocadas exatamente por essas irregularidades que tem nos púlpitos das igrejas e pelas coisas erradas que vocês fazem. Então, a pessoa, o crente, o evangélico também não é bobo, não. O pastor não disse que eu não sou pastor, mas não sou bobo, não. O povo também não é bobo, não, pastor. Isso é até uma expressão meio devida para um gestor presente do púlpito, né? O membro bobo, também não é bobo, não. O membro tem que pagar, é obrigatório pagar o seu salário de R$200 mil? Lógico que não. O membro não é bobo, não. Aí tem que pagar R$1 milhão à rede de televisão? Também. O membro não é bobo, não. E outra coisa, os altos salários. O Elci Ribeiro deve receber perto de 40 mil ou mais. Isso aí ele pode. Por isso que ele faz esse apelo. Porque, inclusive, há uma informação. Olha, porque lá em Petrolina, quem era o gestor era Valdemir Farias. Que está aqui agora. Exatamente. Então, o que foi que o Ailton José Alves fez? Tirou o Valdemir Farias e colocou, que era aqui de Jaboatão, o Elci Ribeiro, para guerrear contra quem? Contra o Hélio Ribeiro. Seus irmãos que haviam fundado o trabalho, a DCeara lá em Petrolina, e vários irmãos tinham saído. Então ele colocou o próprio irmão para guerrear contra irmão. Doutor Miguel, me diga só o seguinte, que evangelho é esse? Agora fica recitando, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É por isso, veja só, só um detalhe que eu queria aqui dizer, quando teve algumas pessoas que disseram, não, mas o gestor, eu concordo com ele dele ter orientado. A orientação é sempre boa e sempre vem em boa hora, agora depende de quem vem. Se o senhor não dá exemplo, o senhor pode me orientar em alguma coisa? O senhor tem autoridade para me orientar? De modo Se o senhor é o diretamente beneficiado, doutor Miguel, naquilo que o senhor pleiteia fazer, o senhor tem como me aconselhar, uma vez que o diretamente beneficiado vai ser o senhor? De maneira nenhuma, Josué. É aquela questão, Josué. Esse pessoal prega costumes, Josué. E costumes, você sabe que um dia a situação fica difícil. Tá entendendo? E seria bom que as pessoas, quando fossem comentar, podem comentar que é livre, não é verdade? E o meu canal, eu não censuro ninguém, a não ser que haja com desrespeito. Mas pode comentar, expor seu ponto de vista. Agora, antes de falar, me desculpa a expressão, entre aspas, besteira, fora do contexto, faça uma pesquisa em todas as denúncias que a gente tem feito, entendeu? Para se colocar, à altura de quem pode criticar, elogiar ou criticar. Agora, com um ponto específico, querer se opor, colocar opinião, aí fica chato. Eu achei engraçado ele usar o termo essa gente. Essa gente. O mesmo termo que o gestor presidente dele deu lá na audiência. O mesmo termo de se referindo a gente. Por que o senhor está se referindo a essa Veja gente? Só, meu irmão. Se esse pessoal já participou da igreja, se não são participantes hoje, mas foram porque o senhor... Essa gente... como se tivesse um termo pejorativo, esse pessoal, essa escória, esses réis mortais. E ele esquece, doutor Miguel, que Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eles invertem isso. Diz, olha, interessante. Eu queria que o senhor eu vou inverter agora, eu vou lhe perguntar. O que é que o senhor acha ele dizer? Quer dizer, eles andam desregradamente, descumprindo normas, preceitos, legislação eleitoral, né, cometendo toda sorte de absurdo. Bebendo. Não é? E dizer, doutor Miguel, que o Satanás está atacando. Satanás não, pastor. Dizer que o Satanás está atacando. Não é Satanás não, pastor. Não é Satanás não, isso é o povo. Não são eles. Tá acordando. São então, eles são mesmo. eles que estão, não é Satanás, é o povo que está acordando e está deixando de dizimar. Está entendendo? E essas práticas não é do diabo não, são deles mesmo. São deles, porque, olha, irmãos, há uma máxima dentro da igreja, não deve causar escândalo. Doutor Miguel, qual é melhor, qual é o mais correto? É tratar as irregularidades e cortar na pele ou deixar camufladamente as ilicitudes, como esse caso que a gente citou no vídeo anterior, de uma menor que foi, né, violentada e também violaram até o feto. E agora a família trouxe tudo isso à tona. Há quanto tempo? Veja que coisa dentro da igreja. Será que eu gosto dessa expressão, doutor Miguel? Será que tempo apaga pecado? Não. Eles acham que se guardar pecado lá na prateleira, não trata isso para não causar escândalo. A Bíblia, a Santa Palavra de Deus, nunca guardou pecado, nunca deixou de relatar pecados de reis, profetas, príncipes, sacerdotes. Nem só não relatou nem Jesus. A morte evitou essas pessoas denunciarem. Perderam cabeça, foram mortos, mas apontaram e disseram: você está errado. E é tudo isso, Josué, que a gente assiste uma pregação dessa natureza que a gente assistiu agora desse pastor Elci, e a gente sabe que está doendo na pele dele. A falta de dinheiro. Aí ele vem culpar a gente. Não! A gente não tem nada a ver com isso. Quem segura o bolso do povo é o próprio povo. Quem dá o suor é o povo que dá o suor para trabalhar, para pagar o dízimo. Então, eu diria para ele: meu senhor, o senhor é jovem, vá trabalhar, meu senhor, vá trabalhar. É feio o salário de 40 Viva do suor dos outros, não. Viva do seu suor, é digno. Viva do seu suor, do seu esforço. Não vá ficar chorando, pedindo dinheiro à igreja, não. O pessoal está sofrendo. É 30 milhões de pessoas passando fome, Elci Ribeiro. Não é Miguel nem Josué que está mandando o pessoal deixar. O pessoal não tem comida para comer, meu irmão. Você sabe que 80% da nossa igreja é gente pobre. É gente pobre, Josué. A gente tem que dizer isso, alertar. E é bom alertar o seguinte, doutor Miguel. Josué Augusto, doutor Miguel, Giovanni Cardoso, Silvio Moura, ninguém, durante todos esses 5 anos, é bom que fique claro, nunca nos levantamos para denunciar a igreja. Não. Pelo contrário, somos igreja, amamos a igreja, conhecemos a palavra de Deus, vivemos a igreja. Agora, gestores mal intencionados, não é? Eu tenho que medir as palavras para não me exceder. Gestores que não têm comprometimento, nem compromisso com a palavra de Deus e nem com a verdade, esses nós vamos combatê-los, doa a quem doei. Porque se vocês tivessem e dessem exemplo, vocês não estariam tão exasperados contra nós que estamos falando dos erros de vocês. Andem na verdade, preguem a verdade. Josué. Que nem Paulo disse... procura, olha, pastor Elci, Paulo disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus, disse a Timóteo, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Elci, se você não se dá com seus próprios irmãos carnais, vocês foram pastores juntos aqui, que autoridade você tem para ministrar ensino, amor, comunhão, fidelidade na igreja de Deus? É isso que nós combatemos. Igreja é lugar de verdade, não é lugar de mentira. Ou eu estou errado, doutor Miguel? Verdade, José. Eu queria também dizer para esse pastor Elci Ribeiro,
agora com outras palavras, pastor, o senhor sabe que a sua preocupação é porque os dízimos estão caindo. Não é a gente que está causando isso, não. Lembre-se disso. Lembre-se também que o pessoal, os membros da igreja, não são idiota, não. Eles sabem que o gestor presidente, com documento, viu? Estou falando com documento. Comprou uma mansão de 5 milhões. Comprou no nome da igreja, não vou dizer o nome dele, no nome da igreja, comprou mais outra mansão. Em nome dele, essa em nome dele, da mulher. Da igreja, possui casa que vale milhões. Isso, da onde vem esse dinheiro? Dos dízimos e ofertas. Não apele para o povo, não. Diga assim, meus irmãos, contribua porque é meu salário, meus irmãos. Seu salário de mais de 40 mil reais, sei lá, com todas as benesses, passa muito mais disso. Tenha vergonha de pedir dinheiro numa situação que nós vivemos hoje, de pobreza total. Nós temos 30 milhões de pessoas que não têm o que comer. E o senhor pedindo dinheiro no púlpito? Faça isso não. Faça isso não, pastor. Seja comedido nas suas palavras. Ninguém está impedindo das pessoas contribuírem. Seja sensível. As pessoas não estão contribuindo porque preferem se alimentar do que dar dinheiro a vocês. Vá trabalhar, meu irmão, vá trabalhar. O senhor é jovem, rapaz jovem, vá trabalhar. Josué, é vergonhoso viver do suor dos outros, Josué. É vergonhoso, eu digo isso, eu não tenho medo de errar, não. É vergonhoso. Você é aposentado, eu sou aposentado. Eu vivo do meu salário. Vá viver também do seu esforço. Vá trabalhar. Vá trabalhar para viver dignamente. Pastor deve ganhar salário? Deve, principalmente se ele tiver o tempo integral, né? Deixar de atuar na vida social, mas não para esbanjar 40, 50 mil reais. Um salário de 8 mil reais estava bom demais. Mas Elci Ribeiro deve estar ganhando na faixa de 40 mil, porque os carros deles. O Valdemir Farias era 30 mil reais. E as pessoas disseram para mim, irmão Josué, a casa do gestor Valdemir Farias é uma mansão. Quando a gente chega no portão, irmão, não vê ninguém. Entrou, o portão fecha, são câmeras rodeadas por câmeras. Qual é o crente que vai lá, humildezinho, na roça, passa o dia todinho no suor? Aí quando vê os dízimos caírem, aí vocês ficam enganando, olha, é enganando mesmo, a palavra correta. Os crentes com construção de templos, Deus está operando e o trabalho está crescendo. E o povo comendo feno, palha. Porque vocês não são capazes de se colocar na dispensação de Deus para serem ministros dispenseiros. Doutor Miguel, me parece que nós dissemos aqui uma verdade dura e crua, mais do que eu mesmo nunca tinha falado assim com tanta veemência. É porque o tempo requer isso. Vamos deixar de simulação, de tanta hipocrisia, de tanto farisaísmo. Igreja é lugar de verdade, andar com o pé no chão, olhar nos olhos, das mãos, compreendeu? E se entrecheirar na obra, ombro a ombro, e não ficar como executivos de grandes empresas. Andando em carro blindado, segurança armada, precisa nada disso não. Isso é papel de... E processando. Pagando, olha, tem 2 escritórios de advocacia, um dos melhores do estado de Pernambuco, top dos tops. Você acha que esses contratos são baratos, são baixos? Não. E quem é que paga? Quem é que paga? Esses irmãozinhos pobres, porque o gestor presidente, utiliza-se desses contratos da igreja para atacar os irmãos e fazer a sua defesa pessoal. Daí, essa tática deles de dizer que a igreja está sendo atacada, a igreja não está sendo atacada, ela está sendo atacada pelo comportamento de vocês. E não é por nós não, nós defendemos a igreja, vivemos a igreja. Agora, esse comportamento vil, pecador de vocês, tirano, aí sim, nós vamos combater vocês. Não é a igreja, a realidade é essa. Agora, vocês são nossos irmãos, somos. Como é que a gente... Doutor Miguel, me diga o seguinte. Elci Ribeiro deixou de falar com os irmãos dele. Não vai na igreja dos irmãos, os irmãos não vão na igreja. Meu irmão, na vinda de Jesus, como é que esses homens vão subir juntos, hein, doutor Miguel?
Eles pensam que Deus é o quê? Josué, o céu desse pessoal é aqui, Josué. Esse pessoal porque o não Ailton prega José Alves mais disse... a vinda de Jesus, não. Ailton José Alves disse que ia empurrá-los dentro do céu. Empurrar. Ele tem o céu dele, Josué. Meu Deus do céu, como a coisa está difícil, viu? Josué. Está difícil a coisa. Tá difícil. Agora o pessoal quer que a gente passe a mão. Não, É. tá tudo bem. Tá tudo bem, Doutor Miguel, nós fomos levantados, porque aqui, olha, já houve, olha, Elci Ribeiro, já houve ó, processo civil, criminal, delegacia, Ministério Público, Polícia Federal, o que mais? Tudo. Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Andamos por todos esses lugares em nome da verdade, da transparência. Compreendesse, Elci? Então nós, vamos dizer aqui, Satanás sabe que nós somos defensores da obra. Agora vamos falar o seguinte: nós que estamos iluminando o caminho, mostrando os erros, o Satanás, o demônio, está usando vocês no púlpito para atacar esse grupo que está apontando o pecado. A realidade é essa. Agora, José, uma coisa importante. Eu gostaria, diante de todas essas acusações que foram feitas aqui, que a igreja, através do seu pastor presidente, fizesse uma defesa, fizesse um relatório, dizendo, olha, nada disso aqui é verdade, isso aqui é mentira, mentira. Sabe por que não faz isso? Porque nós temos documentos. Quando a gente fala aqui que comprou 2 mansões, nós temos documento. Quando a gente fala da fazenda, a gente tem documento. Quando a gente fala dos 50 mil, a gente tem documento. Casa de aldeia, tudo. Mansão de aldeia. A gente tem documento. E esses relatos que são colocados aqui, pode colocar sobre o crivo do judiciário, que se vai falar a mesma coisa. E acabou-se. E acabou. Ninguém tem medo não. Agora, eu digo uma coisa, não adianta guerrear contra Deus. Não adianta. Vocês estão guerreando contra Deus. Vocês estão errados. Reconheço o erro. Eu tive Josué lá na direção da igreja e disse, pessoal, isso não é movimento do homem, não. Como ele disse, essa gente desigrejada, não, isso não é movimento, não. Eu disse lá ao diretor, meu irmão, se você está brigando contra mim, e se for Deus que esteja inquietando vocês, para vocês seguirem um caminho certo, que essa igreja sempre trilhou certo. Ela tem 100 anos, 80 anos, ela teve o seu segmento correto. E por que nesses últimos 20 anos ela totalmente se dissolveu? Por quê? Procurem isso aí. A culpa é da cabeça. Procurem saber isso gestão. aí. Procurem o que houve lá na Argentina, o que houve aqui. O pastor Pedro Nunes, o missionário Pedro Nunes, ele escreveu uma apostila chamada Filhos de Zeruia. Essa apostila, eu vou ter acesso a ela, eu vou ler ela aqui, Josué. O Pedro Nunes, o missionário, que serviu com Judite e Ailton na Argentina, ele escreveu toda essa trajetória. Inclusive, e eu vou trazer aqui, viu? Amém. Inclusive é bom dizer, porque segundo relatos, ele voltou. Não foi porque chegou o tempo de voltar, foi porque chegou para o gestor presidente na época, que era sogro do gestor atual, e disse, olha, não tenho mais condição de conviver, né, lá na Argentina com o seu genro. Então eu tenho que voltar. Então ele voltou. A realidade foi essa. Agora você veja, o pessoal fica incomodado com o trabalho, esse rapaz aí chamando a gente desigrejado, chamando de Satanás. Dizendo que o Satanás está atacando, olha só. Agora, veja uma coisa, procure saber, procure orar para saber se realmente é Josué. Josué, tu tinha estrutura para brigar com Eu não. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, mas porque a gente está voltado. E outra coisa, dizendo que é perseguição, aqui não tem perseguição nenhuma não, meu irmão. Aqui tem a verdade e outra. Doutor Miguel, o senhor chamou aqui o deputado federal para conversar. Se o Ailton José Alves quiser conversar aqui, e outra coisa. Vem aqui, eu converso Eu nunca vi o senhor, nem eu, nem ninguém faltar com respeito a ninguém. É olhar nos olhos documentos e verdades. Nunca. É isso que a gente quer. Venham qualquer um de vocês, agora vocês ficarem no púlpito, usando o microfone para estar chamando os outros de desigrejado, quando desigrejado, meu irmão, são vocês, né? Olha, sabe o que foi que aconteceu? Doutor Miguel, Satanás, a legião de demônio havia lá em Gadária, atormentando, oprimindo e possuindo o homem por muitos e muitos anos. Passava tio dele, não conseguia tirar.
a mãe não conseguia fazer nada, ele dormia pelos sepulcros, se cortava com pedra, ninguém podia com aquele homem. Sociedade, remédio para dor de cabeça, para pulmão, para coração. Jesus sabendo, quando Jesus disse, eu vou lá atravessar o mar da Galiléia, quando Jesus botou o pé que ia no meio da Galiléia, levantou-se um temporal tremendo, Satanás, lá do outro lado, por certo, disse, oxê, eu estou aqui, o terreno é meu, vou sair, coisa nenhuma. Quando levantou-se o temporal, aí a coisa foi diferente. Estava ali o dono da vida e o dono da criação, o dono do planeta Terra, e disse, mar, aquieta-te, vento, cala-te. Eu tenho uma missão para fazer, é libertar as almas oprimidas, conforme Isaías, porque o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres e curar os cativos de coração e pôr em liberdade os oprimidos de espírito. Quando Jesus pisou do outro lado do mar, o endemoniado correu, gritando. Agora quem falava eram os demônios, gritando, desesperado, porque chegou o quê? Chegou o libertador, chegou a luz. Viesse nos atormentar antes do tempo, então olhe, quer vocês queiram, quer não. Nós não estamos sendo usados, nem queremos criar igreja, não queremos nos levantar pela igreja. Somos usados como instrumentos de Deus para desalojar, Elci Ribeiro, Ailton José Alves, os demônios que se instalaram e têm tido um terreno fértil na sua administração e muitas vezes têm falado na boca de vocês, tentando nos intimidar, para que, conforme o endemoniado gadareno dissesse, viesse nos atormentar antes do tempo, e Jesus disse, sai dele, em meu nome. A mesma coisa, Josué está aqui em nome de Jesus, Dr. Miguel em nome de Jesus, e Satanás, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se dobrar. Josué, eu queria encerrar, Josué, num simples comentário que Jesus fez com Nicodemos. Hoje, Josué, se Jesus viesse aqui hoje, no Brasil, e esses homens vissem que era Jesus de verdade, é Jesus, e procurasse Jesus, Josué, e Jesus ia dizer, vocês querem me seguir? Tudo bem, muito bem. Então, vocês vendam tudo que você tem, dê aos pobres, o salário que vocês ganhem, deixe também para os pobres, e vocês me sigam, que vocês vão ter muito trabalho a fazer. Eles fariam a mesma coisa que Nicodemos fez. Saía de mansinho, ó. Por quê? O céu desse pessoal, Josué, bota na tua cabeça, é aqui, Josué. Esse pessoal não almeja céu não, meu irmão. Esse pessoal quer ver aqui, não pregam mais em volta de Jesus. Para quê? Eles têm tudo, Josué, casa, dinheiro, bons restaurantes, ternos refinados, dinheiro à torta e à direito para toda, e alguns até com amantes. Olha então, só que coisa. Esse pessoal quer o que mais? Vai querer, doutor Miguel? Vai querer? Denunciando, doutor Miguel? Não vai querer nada. Ele está aqui. Para eles aqui tá bom demais. É uma situação, Josué, que a gente infelizmente tem que falar. Tá entendendo? Tem que falar. É aquela situação que o pessoal falou de propaganda eleitoral. Aí disseram que o político foi lá, no céu, aquela coisa... aquela coisa monótona e tal. É uma história que a gente... Aquela coisa monótona. Aí o cara disse, rapaz, não quero ficar aqui, não. Eu vou ver lá no inferno. Chegou no inferno, aí era as mulher bonita, era tudo bebida, o cara aí até aqui vai ficar. Aí voltou, você quer ficar onde? No céu ou no inferno? Eu quero ficar no inferno. Aí quando chegou lá, pensando que ia, aí o diabo disse, quando ele entrou, foi logo a chibatada, o fogo, chibata nele. Aí ele disse, peraí, mas eu tive aqui, era uma coisa mais... aquilo ali era propaganda eleitoral, meu irmão, aqui é a realidade. É isso que acontece, esse pessoal. O pessoal vive de propaganda, fantasia. É boa pregação, polida, oratória perfeita e tal. Bonito, flores. Aí, mano, um paletó impecável e Deus nada. Irmão, traga os melhores testemunhos, aqueles fortes. Ela disse assim, fortes testemunhos, fortes. Exatamente para quê? Para impressionar e o pessoal contribuir.
contribuir. Você viu, Elci? Só faltou chorar. Irmão, contribua. Precisa dar uma... Não, irmão, o bolso, olha. É pro bolso. Doutor Miguel, deixa eu lhe dizer uma coisa, que eu ia gravar um vídeo específico para isso. Eu recebi um vídeo em casa. Minha nora mandou um vídeo para mim. O meu netinho, de 10 anos, sozinho, 9h30 da noite, na Redondeza, com a Bíblia debaixo do braço, distribuindo literatura. E ela mandou para mim, isso faz uns 3 meses, eu digo, eu vou publicar. Meu irmão, esse é o verdadeiro evangelho, longe dos holofotes, levando a palavra através da boca de uma criança. Agora, eles pensam que essa glória que eles estão apresentando, templos bem climatizados, iluminados, bem bonito, a obra está crescendo, estamos investindo no reino de Deus, realmente nas vidas das pessoas, zero. Por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, esse trabalho do meu menino, do meu netinho, é o verdadeiro florescer do evangelho de Jesus Cristo. Cresce por isso. E não esse tempo que vocês usam o púlpito para estar ofendendo, desagradando, caluniando e ofendendo as pessoas. Doutor Miguel, a coisa é muito grave. Eu vou mandar para o reverendo Hafner uma coisa muito grave que aconteceu aqui. Eu espero que Hafner publique. Compreendeu? Eu quero falar só de 2 coisas para encerrar. Certo. Um presbítero nosso de aliança, eu tenho as fotografias. O irmão lá, o que foi que ele fez? Eu vou aqui falar para... Pode falar. Em código para não, né? E o que foi que ele fez? Olha, pendurado lá. Coisa terrível. Roxo. Eu publiquei. O YouTube me censurou. Mas está lá. A família, como é que está? A esposa era um obreiro, presbítero, abnegado. Compreendeu? E não foi o primeiro. Eu vou mandar... Nelson. E muitos outros. Então, você tem que tratar das pessoas. Outra coisa, isso é uma coisa. A outra coisa é que há 2 anos atrás, meu amigo, me permita eu dizer um negócio aqui. Nesse mesmo dia aí do Congresso das Senhoras, vamos orar. O gestor presidente deu oportunidade ao vice-presidente para orar. Vamos orar com o vice-presidente. Sabe como é que ele diz agora? E o de Petrolina ontem disse também. A mesma coisa. Vamos orar conforme o nosso pastor presidente. Vamos orar conforme o nosso pastor. Meu irmão, isso é uma aberração. Dizia conforme a autorização, agora orar conforme o gestor presidente. E o homem no púlpito ao lado dele, aí disse, vamos orar pela família, Senhor, usa o teu servo, dá muitos anos de vida, longevidade, abençoa a mãe, abençoa o pai, a tia, a avó, a tataravó, o neto, o bisneto, pelo gestor presidente. E depois, amém. Encerra. Teve uma cantora evangélica que cantava aqui, doutor Miguel, é isso que eu quero dizer. Aqui nos templos de Recife. Há 2 anos atrás, ela sofreu um grave acidente. E está lá internada. Eu não quero dar detalhes aqui do estado dela, né, que eu sei assim, mas a família, né? Está ausente dos púlpitos da igreja, que louvava belas canções. Uma mulher nova, né, com a filhinha. 2 anos. E eu digo em casa, eu nunca vi no Templo Central alguém levantar a igreja em oração por essa cantora jovem, por essa mãe jovem, por essa dona de casa, pelo seu esposo, pela sua filha, pelos seus pais. Está lá sofrendo no hospital português. Agora, vamos orar para Deus guardar, para Deus dar a saúde, para Deus... Eu acho que vocês oram para Deus transubstanciar o pastor presidente. Isso é idolatria. Vão se converter Samuel Oliveira e demais homens. E, acima de tudo, respeitar a igreja que vai para o templo orar, buscar a Deus e não ouvir adoração e bajulação a homem. E política, Josué. E politicagem. Propaganda nos púlpitos agora. Pessoal, faça isso não. Isso é vergonhoso. Orem por essa cantora, a irmã Amanda Vanessa. Ela precisa das orações da igreja pela madrugada, não é, doutor Miguel? Quando você for dormir na igreja, independentemente se eles adorem Ailton José, ore pela nobre irmã que sofreu esse acidente e está sofrendo muito, principalmente a sua família, em nome de Jesus. Pronto, Josué, a gente está chegando ao final, Josué, e é aquela situação, Josué, a gente não vai ter receio de denunciar as coisas erradas.
A gente está aqui cumprindo nosso papel, nós estamos informando, não queremos influenciar ninguém, como o Elmi disse, o Elci disse que a gente influenciava o pessoal não pagar dízimo. É aquilo. Se estão reclamando, é porque os dízimos estão secando. E o dízimo, quando seca, mexe aonde? No bolsinho dele. É aquele pastor que tem 6 ar-condicionado, vai ter que se virar para pagar a sua conta de energia, não a igreja. Esse pessoal acostumou a viver à sombra da igreja. É o que isso aí é porque eu tenho medo de dizer não são todos um bando de preguiçosos. Vão trabalhar, gente. Tinha um pastor em Pesqueira que ele trabalhava na feira, Josué. E à noite era pastor. À noite era pastor, trabalhava na feira, meu irmão. A gente passava lá para dizer, irmão, vendendo lá a verdura dele. Isso é vergonhoso não, Josué. Não. Tinha um irmão que vendia bolo aqui na 7 de setembro. Todo mundo sabe o nome dele, era meu amigo. E hoje? Indignamente. E hoje ele é uma sumidade. Hoje ele não quer. Ele passa por mim, nem dá a paz do Senhor mais. Não dá mais. E eu sei quem é. Você sabe quem é. Quer dizer que, para que isso? Salário de quase 20 mil. 20 mil. Aí eu pergunto, doutor Miguel, sinceramente, esses homens confiam em Deus, esperam em Deus. Olha, só um detalhe que eu queria... Me diga o seguinte, domingo eu estava com meus filhos e em função dessa dedicação dos meninos para pregar o evangelho, eu tenho um netinho chamado Joaquim. E a mãe dele chegou para mim e disse, Painho, me chamam de Painho, né, minha filha, eu não sei o que é que está acontecendo com o Joaquim. De madrugada eu acordo, o menino está cantando, chorando e depois vai orar. Meu irmão, que coisa linda. E depois vai orar. Como é que pode, doutor Miguel, isso? Aí estavam dizendo, eu acho que ele tem chamada para pastor, Josué, porque ele chora, ele ora. Eu digo, minha filha, olha, eu não queria, a minha concepção antiga, que nem meus filhos, veja só, doutor Miguel, e nem meus netos fossem pastor. Sabe por quê? Porque pastor realmente, com letra maiúscula, é para sofrer. Não tem hora para... Você não vê um médico obstetra que socorre a parturiente em qualquer hora, a mesma coisa um pastor. Então, pastor é para sofrer, levar a carga das ovelhas, chorar com as ovelhas. Levar a ovelha no ombro. Não ter descanso, não ter férias, não ter Disney, tá entendendo? É diferente. Então, pastor não é esse modelo que colocaram na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não. Vocês não são pastores, vocês são meros executivos, administradores de empresa. Então, eu não quero, eu digo a você que meus filhos, meus netos, seguissem a vocação de pastor, porque pastor é para sofrer. Ou não, doutor Miguel? Com certeza, Josué. Com certeza. Aí, Josué, um pastor, eu vi isso no YouTube, um pastor, ele foi ver, um pastor de verdade, lá em Israel, naquelas montanhas de Israel, e ele viu como o pastor, pela voz, ele coordenava as ovelhas obedeciam a ele. E aquela ovelha mais arisca que saía, tu sabe o que ele fazia? Ele quando ia atrás ela, pegar ela em qualquer lugar que ela tivesse nas montanhas. Ele pegava o cajado e dava uma cajadada na perna dela, que ela não pudesse mais andar. E ele pegava ela, botava no ombro até a ferida cicatrizar. Ele alimentava essa ovelha. Para quê? Para que a ovelha tomasse aquilo como exemplo e não se dispersasse novamente. Veja que exemplo. Ele viu, isso aí ele viu. E antigamente era as cavernas. Ele botava as ovelhas na caverna e o pastor ficava na entrada dormindo. Porque se viesse algum animal para atacar as ovelhas, teriam que enfrentar o pastor. Ele primeiro. Você veja que exemplo, né? Hoje a gente vê os pastores usando os púlpitos para trazer político. Não, dá chute, dá bicudo nas ovelhas, bota na justiça e diz, eu quero a condenação. Viu? Aí o outro chega e diz, vai ter que dar câncer nele. Aí diz, Deus vai igualar, você vai ser lançado no inferno. Você já viu o pastor pedir para... Quem tem o amor de Deus pedir para lançar ninguém no inferno? Essa igreja, José, por acaso,
é a nossa igreja. E, por acaso, não é a nossa igreja do passado. Essa é a mesma igreja, mas a do presente. Totalmente descaracterizada, totalmente destituída de tudo aquilo que os mestres Joel Carlson, Signe Carlson trouxeram. Totalmente. Essa é uma igreja que eu posso dizer a imagem e semelhança do seu gestor presidente. Inclusive, ele quer essa honra, ele, para si, traz essa honra, certo? Ele vocaliza isso para todo mundo, quer esse respeito e todos o adoram, todos o respeitam por esse método dele, dizer que é ele faz, acontece. A gente vê essas cadeiras que ele coloca, mesmo sem estar presente, todo mundo pedindo ordem a ele para falar. Isso aí caracteriza uma seita. Hoje, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é uma seita. Perdeu aquele sentido do que Signe Carlson e Joel Carlson fizeram totalmente. Hoje é outra igreja. Hoje é uma seita dele. Tanto é que várias denúncias e ninguém sequer abre uma comissão para investigá-lo. Por que não faz isso? Porque a igreja é dele, Josué. Pelo Infelizmente, contrário, ele assumiu. quer condenar quem denuncia. Ele né? assumiu que é o dono da igreja, infelizmente. Então, pessoal, a gente está chegando ao final. A gente não vai cessar aqui de denunciar, a gente não vai cessar de falar as coisas erradas. A gente está aqui pronto a receber qualquer denúncia. As denúncias que faremos junto ao TRE por conta dessas violações, reiteradas violações, vão ser feitas. Somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, então a gente tem que também zelar pela lisura, eu digo assim, lisura, porque ultimamente o que a gente tem visto coisas absurdas, Josué. Então, pessoal, eu agradeço aí. Se agradei ou desagradei, para mim pouco importa. Eu quero estar bem comigo mesmo, com a minha consciência tranquila. Então, eu peço ao pessoal que queiram, se quiserem continuar inscrito no canal, e sendo informado, porque vai ser nessa linha. Aqui não é um canal religioso, todos sabem. Aqui eu trago advogados, vou trazer deputado federal, vai vir um deputado federal, as mesmas perguntas que eu ia fazer ao Eurico, eu vou fazer esse deputado federal que vem aqui. Eu não vou dizer o nome, porque aí ele vem juntamente com o seu filho, que é vereador, e a gente aqui vai bater um papo, e eu não tenho essa questão de esquerda, direita, não. Eu sou imparcial. Aqui eu recebo gente de direita, de esquerda. Não, eu não tenho esse orgulho político. Então, pessoal, aguardem que o nosso canal não é apenas religioso. Eu quero deixar bem claro, a gente faz denúncia, mas o nosso canal não é religioso. Eu não faço denúncia apenas contra a Assembleia de Deus, não. Eu faço a nível nacional a questão dos pastores que estão envolvidos em corrupção lá em Brasília. Então, a Igreja Assembleia de Deus envolvida em corrupção a nível nacional, a nível direcional. Então, é a nossa realidade, a gente tem que falar. O direito de crítica e o direito de expressão está ali, ó, pode expressar. Então, eu estou exercendo o meu direito da livre expressão. Agradeço a todos e uma boa tarde.